A infiltração do inimigo na adoração dentro das igrejas é uma realidade espiritual profunda e, muitas vezes, ignorada. À primeira vista, tudo parece normal. Há músicas bonitas, vozes afinadas, luzes bem posicionadas, tecnologia de ponta, emoção transbordando, mãos levantadas, lágrimas caindo. Mas, se olharmos com discernimento espiritual, entenderemos que nem toda adoração que se manifesta diante dos olhos humanos está, de fato, sendo dirigida a Deus. O inimigo, astuto como é desde o princípio, percebeu que se não conseguisse destruir a igreja por fora, ele tentaria fazer isso por dentro, e encontrou na adoração um caminho sutil, quase invisível, para semear confusão, orgulho e vaidade entre os fiéis. A adoração deveria ser um momento sagrado, um encontro íntimo entre o coração humano e o trono divino. Mas o diabo, em sua estratégia sorrateira, tem feito de tudo para desviar esse foco. Ele sabe que, quando um povo adora em espírito e em verdade, cadeias são quebradas, milagres acontecem e o céu toca a terra. Por isso, sua intenção é clara: transformar esse momento poderoso em uma apresentação vazia, onde o homem é exaltado e Deus é esquecido. Muitas vezes, a música que deveria preparar o ambiente para a presença do Senhor acaba se tornando apenas um espetáculo para entreter a plateia, não uma oferta de louvor ao Criador. Em vez de corações rendidos, vemos muitas vezes egos inflados. Músicos mais preocupados com o reconhecimento do público do que com a presença do Espírito Santo. Louvores escolhidos não pela profundidade espiritual, mas pelo que está em alta nas plataformas digitais. Ministrações que emocionam, mas não transformam. É nesse ponto que o inimigo encontra espaço, quando o altar é usado como palco, quando o louvor se torna uma performance, e quando os olhos se voltam mais para quem canta do que para quem é digno de toda adoração. O mais perigoso é que essa infiltração é quase imperceptível. Não é escandalosa. É sutil. É por isso que muitos não percebem. O povo canta, chora, aplaude e pensa que está tudo certo. Mas será que o coração está mesmo voltado para Deus? Ou será que estamos adorando a adoração? O risco de transformar a adoração em um fim em si mesmo é real e muito mais comum do que se imagina. E quando isso acontece, o trono de Deus é substituído pelo pedestal do homem. O louvor que deveria subir como incenso puro se contamina com interesses humanos, desejos ocultos, carências emocionais e vaidades não resolvidas. E o inimigo sorri. Porque, mesmo com templos cheios, ele sabe que, se a adoração estiver corrompida, o poder espiritual se enfraquece. A igreja que deveria ser a casa de oração se torna palco de competição, comparação e distração. A presença de Deus vai sendo gradualmente substituída por uma atmosfera emocional, e muitos confundem arrepio com unção, emoção com presença, lágrimas com transformação. É preciso despertar. Precisamos voltar ao altar com corações contritos, reconhecendo que só o Senhor é digno de toda glória, honra e louvor. A verdadeira adoração não depende do estilo musical, da estrutura do templo ou da habilidade técnica. Ela nasce no íntimo, na entrega total, no reconhecimento de quem Deus é. Adorar em espírito e em verdade significa esvaziar-se de si para que Ele seja tudo. Significa dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Se quisermos impedir que o inimigo continue se infiltrando em nossos cultos, precisamos restaurar a essência da adoração. Precisamos ensinar às novas gerações que louvar não é cantar bonito, mas se render com sinceridade. Precisamos relembrar aos ministros que estão no altar que ali não é lugar de vaidade, mas de serviço, que o louvor não é uma vitrine para talentos, mas uma ponte entre a terra e o céu. Só assim poderemos fechar as brechas que o inimigo tenta explorar e manter o altar purificado, onde Deus se sinta verdadeiramente entronizado entre os louvores do seu povo. A igreja precisa de discernimento, reverência e humildade. E precisa se lembrar, todos os dias, de que Satanás não teme uma igreja barulhenta, ele teme uma igreja verdadeira. Que nossos cultos não sejam apenas momentos emocionantes, mas encontros genuínos com o Deus vivo. Que nossas canções não apenas emocionem os ouvintes, mas toquem o coração do Pai. Que nossos altares não sejam invadidos pela vaidade, mas cheios da glória de Deus. Porque quando a adoração é pura, o céu responde. Mas quando é desviada, mesmo sem perceber, abrimos a porta para o engano. E isso, mais do que nunca, precisa ser enfrentado com verdade, temor e arrependimento. E se olharmos com atenção, percebemos que a distorção do louvor nas igrejas não acontece de forma escancarada. Ela é sutil, estratégica e, muitas vezes,
quase imperceptível aos olhos de quem está emocionalmente envolvido com a rotina dos cultos. Logo após entendermos que o inimigo se infiltra nas igrejas pela adoração, é essencial refletirmos sobre o poder real que existe no louvor verdadeiro, aquele que brota de um coração quebrantado diante de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos poderosos sobre isso. Basta lembrarmos de Paulo e Silas, que mesmo presos e açoitados, cantaram hinos a Deus na prisão, e as cadeias se abriram, os grilhões se soltaram, e houve libertação sobrenatural. Isso não foi apenas um evento isolado, mas uma demonstração clara de como o louvor genuíno toca o coração de Deus e move o espiritual de forma profunda e transformadora. No entanto, esse poder não passa despercebido ao inimigo. Satanás conhece bem o valor do louvor, pois antes de sua queda, ele mesmo era um anjo de luz que atuava diretamente com a adoração no céu. Ele sabe que o louvor verdadeiro quebra correntes, restaura corações, cura feridas e aproxima as pessoas da presença de Deus. É exatamente por isso que ele tenta deturpar esse elemento tão precioso, e o faz disfarçadamente. Em muitos lugares, o louvor deixou de ser um altar de entrega para se tornar um palco de performance. Não se trata mais de exaltar a glória de Deus, mas de atrair aplausos humanos. Instrumentos caros, luzes piscando, coreografias ensaiadas e cantores preocupados mais com a afinação do que com a unção. Claro, não há problema em fazer as coisas com excelência, mas quando a estética suplanta a essência, quando a emoção toma o lugar da devoção, é aí que o propósito começa a se perder. Esse desvio do louvor para o entretenimento é sorrateiro, pois continua carregando uma linguagem religiosa, mas seu conteúdo é esvaziado de intimidade com Deus. É uma adoração de aparência, que impressiona os olhos, mas não toca o céu. Muitos estão cantando, mas sem comunhão, estão emocionados, mas não transformados, estão performando, mas não adorando. E o mais grave, tudo isso muitas vezes passa como normal, aceitável, moderno, como se fosse uma evolução da igreja, quando na verdade é um retrocesso espiritual disfarçado de inovação. O verdadeiro louvor nos leva ao arrependimento, à reverência, à rendição. Ele não é sobre nós, não é sobre a banda, o vocal ou a projeção no telão. O louvor é sobre Jesus. É sobre o Espírito Santo conduzindo corações quebrantados ao trono do Pai. Mas quando essa verdade é esquecida, o louvor vira espetáculo. E o inimigo aplaude nos bastidores, satisfeito em ver o centro da adoração deslocado sutilmente. Ele não precisa que as igrejas neguem a fé, basta que esqueçam quem é o verdadeiro alvo da adoração. Por isso, precisamos estar atentos. Precisamos voltar ao básico, ao essencial. Precisamos nos lembrar de que o louvor não é só um momento musical do culto, mas uma arma espiritual poderosa. Quando adoramos com sinceridade, o céu se abre, o inferno recua e o céu se manifestam sobre nós. Mas se cantamos apenas por cantar, se fazemos disso um show, estamos apenas ecoando sons vazios que não produzem transformação. O desafio que temos diante de nós é resgatar o propósito original do louvor, glorificar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Que cada nota tocada e cada verso cantado sejam orações sinceras. Que o louvor nas igrejas volte a ser sacrifício vivo, e não distração artística. Que os púlpitos se encham de verdadeiros adoradores e não de artistas espirituais. Que, assim como Paulo e Silas, possamos cantar não para sermos vistos, mas para que Deus seja exaltado. E que, através desse louvor puro, cadeias sejam quebradas e milagres aconteçam outra vez. E é exatamente nesse ponto que começamos a entender por que o inimigo tem tanto interesse em distorcer o louvor, porque ele conhece como ninguém o poder que há na adoração verdadeira. Na continuidade do que acabamos de refletir, sobre o louvor ser transformado em espetáculo vazio, precisamos voltar às origens dessa guerra espiritual e enxergar a raiz do problema, que começa com a figura de Lúcifer. Antes de sua queda, ele não era apenas mais um entre os anjos, ele ocupava um lugar de destaque. Lúcifer era líder de adoração no céu, dotado de beleza impressionante e dons musicais extraordinários. O próprio livro de Ezequiel descreve que ele foi criado com tambores e flautas em seu ser, o que nos leva a entender que a música fazia parte essencial de sua identidade. Ele não apenas louvava a Deus, ele era um canal vivo de adoração. Toda a harmonia e esplendor que havia em sua função angelical refletiam a glória divina. Mas foi justamente aí que nasceu o seu desvio. O coração de Lúcifer se encheu de orgulho. O desejo de ser exaltado, de receber para si a adoração que deveria ser dada exclusivamente a Deus, o corrompeu. Ele não se contentava mais em refletir a glória do Criador. Ele queria ser o centro dela. Queria ser como o Altíssimo.
Essa ambição egoísta foi sua ruína. A adoração, que era sua missão, virou seu motivo de rebelião. Foi expulso do céu, caiu, e desde então tem tentado de todas as formas recuperar aquilo que perdeu: a adoração das criaturas. Ele sabe que Deus habita no meio dos louvores, por isso tenta roubar esse espaço para si, criando distrações, distorções e armadilhas que desviem o foco dos verdadeiros adoradores. Hoje, ao olhar para muitas manifestações musicais dentro das igrejas, é triste perceber que, sem saber, algumas pessoas têm cooperado com esse plano de Lúcifer. Cantam para serem notadas, para receberem elogios, para alimentar o próprio ego. As letras, em vez de exaltarem a santidade e soberania de Deus, exaltam sentimentos humanos, promessas de bênçãos ou até frases vazias que nada dizem sobre quem Deus é. O louvor virou um meio para atrair multidões, não para atrair a presença divina. E esse é o objetivo de Satanás. Se ele não pode ser adorado diretamente, ele se satisfaz quando vê Deus sendo deixado de lado na adoração. Ele se alegra ao ver o homem roubando a glória que é do Senhor. Essa é uma batalha espiritual muito mais profunda do que parece. Não estamos falando apenas de estilos musicais ou de preferências pessoais dentro das igrejas. Estamos falando de uma disputa por corações. O mesmo ser que foi expulso do céu por querer adoração, hoje trabalha para que a adoração na terra seja rasa, emocional, sem verdade, sem arrependimento. Ele sabe que uma igreja que louva em espírito e em verdade é uma igreja perigosa para o inferno. Por isso ele tenta infiltrar orgulho nos corações dos ministros de louvor, vaidade nos líderes, distração nos fiéis e superficialidade nas letras. Assim, ele cria um ambiente bonito por fora, mas vazio por dentro. Mas precisamos abrir os olhos. Lúcifer pode até ter conhecimento musical e influência, mas ele não pode tocar um coração que é verdadeiramente rendido a Deus. Ele pode tentar manipular a adoração, mas não pode impedir um louvor sincero. Quando a igreja se levanta com entendimento, com reverência, com temor, o inimigo é derrotado. Por isso, mais do que ensaiar bem ou cantar afinado, é necessário se consagrar. É necessário orar, se humilhar, reconhecer que toda a glória pertence ao Senhor. O lugar que Lúcifer perdeu nunca será dele novamente, mas ele ainda tenta desviar os olhos dos crentes para que eles também caiam no erro do orgulho e do desejo de reconhecimento. É tempo de resgatar a essência, de voltar ao lugar secreto, de cantar não para emocionar, mas para tocar o coração de Deus, de lembrar que o louvor não é um fim em si mesmo, mas um caminho para a intimidade com o Pai. Que todo louvor a Ele seja com integridade, e que nossas vidas não apenas cantem, mas vivam a adoração em espírito e verdade. O inimigo sabe o poder da adoração, mas é quando nós também soubermos, e usarmos isso com humildade e santidade, que ele será vencido novamente. E à medida que compreendemos a origem da distorção do louvor, partindo da queda de Lúcifer e seu desejo de receber a adoração que pertence somente a Deus, fica ainda mais evidente como essa influência se manifesta nos dias de hoje dentro das igrejas. Vivemos em uma geração que valoriza intensamente a imagem, o espetáculo e o consumo rápido de emoções. E, infelizmente, isso tem se refletido em muitos cultos modernos, onde a adoração deixou de ser um ato de rendição para se tornar uma apresentação cuidadosamente produzida, com foco na estética, na performance e na reação da plateia, em vez de buscar verdadeiramente a presença do Espírito Santo. Luzes coloridas, sons ensurdecedores, projeções visuais impactantes. Tudo isso pode até criar uma atmosfera envolvente, mas se não houver essência, comunhão e santidade, torna-se apenas um show bem ensaiado, mas espiritualmente vazio. Não há pecado em ter estrutura, equipamentos modernos ou buscar qualidade naquilo que se oferece a Deus. O problema está quando a estrutura se torna mais importante que o conteúdo, quando o público passa a ser o centro das decisões e Deus se torna um detalhe esquecido no canto do palco. O altar virou palco. Os ministros viraram artistas. O que era para ser sacrifício, agora é produto. Muitos líderes já não perguntam mais o que agrada a Deus, mas sim o que atrai mais público. Essa mudança de foco é sutil, mas devastadora. O culto, que deveria ser um encontro de almas sedentas por Deus, acaba virando uma vitrine de talentos e técnicas, onde as emoções humanas são estimuladas, mas o espírito permanece faminto. E o reflexo disso é profundo. Pessoas saem dos cultos dizendo que a música foi linda, que a banda estava perfeita, que o ambiente estava top, mas raramente dizem: Deus falou comigo, eu fui confrontado, senti a presença de Deus e chorei em arrependimento. A adoração deixou de ser vertical e passou a ser horizontal, feita para os homens, para agradar o gosto do público,
adaptando-se às tendências do momento, como se o sagrado fosse apenas mais uma opção de entretenimento no cardápio da semana. E essa inversão de valores é exatamente o que o inimigo deseja: cultos lotados de gente, mas esvaziados de presença. Músicas lindas aos ouvidos, mas frias para o céu. Rituais mecânicos que simulam espiritualidade, mas que não tocam a eternidade. A música, que nasceu no céu como forma de glorificar o Criador, tem sido usada como um produto comercial. Gravações, números de views, curtidas, divulgação em massa, tudo isso, em si, não é errado. Mas quando o coração do adorador se perde no meio do marketing, a oferta perde seu valor espiritual. Cantar virou carreira. Ministrar virou profissão. E, aos poucos, o altar virou mercado. Mas Deus não está em busca de artistas. Ele procura por adoradores. Aqueles que, mesmo sem microfone, adoram no secreto. Que, mesmo sem plateia, rasgam o coração diante dele. Aqueles que não se preocupam em serem ouvidos por homens, mas em serem aceitos por Deus. É urgente resgatar a verdadeira essência da adoração. Voltar à simplicidade que emociona o céu. Redescobrir a profundidade de um louvor que não precisa de espetáculo, mas apenas de um coração quebrantado. Que cada culto volte a ser um lugar de encontro, onde o povo se reúne para oferecer algo a Deus, não para consumir algo para si. Que a música volte a ser um altar de entrega, não um palco de vaidades. Que nossos olhos deixem de buscar o brilho das luzes e voltem a buscar o brilho da glória de Deus. Porque só Ele é digno. Só Ele deve ser o centro. E quando a adoração voltar a ser sobre Ele, e apenas sobre Ele, veremos novamente cadeias sendo quebradas, vidas sendo transformadas e a presença de Deus enchendo o templo de forma palpável e gloriosa. E quando essa adoração transformada em espetáculo se alia à falta de profundidade teológica, o resultado pode ser ainda mais perigoso. Porque além de esvaziar a experiência espiritual com distrações visuais e sonoras, muitas das músicas que têm se tornado populares nas igrejas modernas carregam letras frágeis, sem embasamento nas escrituras, baseadas apenas em sentimentos passageiros e expectativas humanas. A emoção toma o lugar da revelação. A melodia embala o coração, mas não alimenta a alma. São canções que falam muito sobre o eu, meus sonhos, minha vitória, minha bênção, minha dor. Mas quase nada sobre quem Deus realmente é, sobre a cruz, o arrependimento, a soberania do Senhor ou o chamado à santidade. Isso não é um detalhe pequeno. Quando a música, que deveria ser um instrumento para ensinar, encorajar e exaltar verdades espirituais profundas, se torna apenas um eco de carências humanas, ela contribui diretamente para a construção de uma fé distorcida, rasa e centrada no homem. Pessoas começam a basear sua teologia em letras de músicas e não na palavra de Deus. Cantam sobre promessas que Deus nunca fez, esperam por milagres que a Bíblia não garante, e alimentam um relacionamento com Deus que mais parece um contrato de interesses do que uma entrega verdadeira. E quando essas promessas falham, porque foram criadas pela emoção e não pela verdade, muitos se frustram, se afastam, ou então caem em armadilhas teológicas ainda mais perigosas, como a famosa teologia da prosperidade. Essa teologia, amplamente difundida em músicas e pregações modernas, coloca Deus como meio para se alcançar coisas e não como fim supremo da nossa existência. Em vez de adorar a Deus pelo que Ele é, santo, justo, eterno, imutável, passamos a adorá-lo pelo que Ele pode nos dar. Isso é muito sutil, mas extremamente danoso. Músicas que só falam de vitória, de portas abertas, de sucesso, de bênçãos materiais, acabam reforçando uma visão de fé utilitarista, onde Deus se torna um servo dos nossos desejos, e não o Senhor das nossas vidas. E o mais triste é que tudo isso vem embalado em canções bonitas, com arranjos emocionantes, que tocam o coração, mas não transformam o caráter. A superficialidade teológica também impede que os cristãos cresçam na fé. Como alguém poderá discernir o certo do errado se o que canta e ouve constantemente são mensagens diluídas, vagas, desconectadas da verdade bíblica? Em vez de serem levados à maturidade espiritual, muitos acabam presos a uma fé infantilizada, sempre em busca de sensações, mas sem raízes profundas. E quando a provação vem, e ela sempre vem, a fé construída em cima de letras bonitas, mas vazias, desmorona. É por isso que tantas pessoas estão nas igrejas há anos, mas continuam frágeis diante das tempestades, desanimadas diante das frustrações, sem direção clara em sua caminhada espiritual. É urgente que voltemos a valorizar a verdade acima da emoção. Que as canções que entoamos nos cultos sejam fruto de meditação bíblica, de oração, de vida devocional com Deus.
que expressem não apenas o que sentimos, mas o que cremos, e que isso esteja firmemente fundamentado na palavra. O louvor não deve ser um momento de fuga da realidade, mas um espaço onde a realidade de Deus nos confronta, nos transforma, nos ensina. Não precisamos escolher entre beleza e profundidade. Podemos, e devemos, buscar músicas belas, sim, mas que também carreguem verdades eternas, que sejam teologicamente coerentes, que levem os crentes a conhecerem mais o caráter de Deus, a refletirem sobre o sacrifício de Cristo e a desejarem ser moldados pela ação do Espírito Santo. A música tem o poder de formar convicções, moldar visões de mundo e sustentar corações nos dias maus. Por isso, não podemos tratar esse tema com leviandade. Adoração é coisa séria. Louvor é discipulado cantado. E quando tratamos isso com superficialidade, abrimos espaço para confusão espiritual, para idolatria emocional, para uma geração de cristãos que cantam com entusiasmo, mas não conhecem o Deus que dizem adorar. Que o nosso clamor seja para que o Espírito Santo levante uma nova geração de compositores e ministros de louvor que sejam profundamente apaixonados pela palavra. Que componham não para agradar os algoritmos ou os charts gospel, mas para glorificar a Deus e edificar a igreja. Porque só há poder verdadeiro no louvor quando ele está alinhado com a verdade. E é essa verdade que liberta, transforma e sustenta. E à medida que a adoração vai se esvaziando de profundidade bíblica e se enchendo de elementos emocionais e superficiais, torna-se ainda mais fácil para o coração humano se desviar do foco central, que deveria ser Cristo. A consequência inevitável dessa distorção é a idolatria disfarçada que cresce dentro das igrejas, muitas vezes sem que as pessoas percebam. Quando deixamos de priorizar a verdade e passamos a valorizar mais o estilo, a performance ou a imagem de quem está no altar, a adoração começa a girar em torno de pessoas e não mais de Deus. A figura do ministro de louvor, do cantor famoso ou do líder carismático se torna o centro das atenções. Os olhos que deveriam estar fixos no Senhor agora se voltam para um nome humano. É o nascimento silencioso de uma cultura de celebridades dentro da igreja, onde a popularidade supera a espiritualidade. É triste, mas cada vez mais comum ver pessoas escolhendo a igreja onde vão congregar com base na fama do grupo de louvor ou na qualidade da banda, e não pela doutrina, pela presença de Deus ou pelo compromisso com a verdade. Muitos já não adoram pela essência, mas pela estética. Se a estrela do louvor não estiver presente naquele culto, há quem perca até o interesse em participar. E isso revela um problema muito maior do que parece. Quando o coração começa a admirar mais o instrumento do que aquele que usa o instrumento, caímos num terreno perigoso. Idolatrar um líder de louvor é dar a ele um lugar que pertence unicamente ao Senhor. E mesmo que isso não seja dito em palavras, a prática revela o que está no coração. Essa idolatria não se limita a aplausos ou seguidores nas redes sociais. Ela se manifesta na forma como muitos líderes são tratados como intocáveis, acima da correção, adorados quase como semideuses. Suas opiniões são aceitas como verdades absolutas, suas falas são repetidas como mantras, suas músicas são cantadas como se fossem escrituras sagradas. Quando o ministro de louvor ou cantor gospel é tratado como estrela, algo está profundamente errado. O altar não é palco de celebridades. É lugar de serviço, de renúncia, de humildade. E quanto mais alguém é usado por Deus, mais deveria apontar para ele, não para si mesmo. Esse culto à imagem também traz um peso perigoso sobre quem lidera. Muitos músicos e cantores acabam se perdendo espiritualmente porque começam a acreditar no próprio brilho. O ego cresce, a vaidade se disfarça de unção. E o coração que antes buscava agradar a Deus começa a buscar agradar multidões. E, nesse cenário, a adoração perde sua pureza. Deixa de ser vertical para se tornar horizontal. Tudo é pensado para o público, para os aplausos, para o engajamento. A adoração vira vitrine, e o altar vira uma passarela de egos. Mas o verdadeiro adorador não busca reconhecimento. Ele sabe que tudo o que faz é para apontar para Cristo. Ele pode ter dons, pode ter carisma, pode ser admirado, mas nunca deixa que isso tome o lugar de Deus em seu coração, e nem no coração daqueles que o ouvem. O papel de quem ministra o louvor é conduzir o povo até a presença do Pai, e depois sair de cena. É como João Batista declarou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se a figura humana não diminui, o Senhor não cresce. E onde Deus não é o centro, não há verdadeira adoração. Precisamos urgentemente quebrar os altares que foram construídos em torno de pessoas. Precisamos lembrar que todos nós, líderes ou não, somos servos. Não importa quantos seguidores alguém tenha,
quantos CDs gravou, quantas views alcançou. Se o coração não for puro, se o propósito não for Cristo, tudo se torna vanglória passageira. Que o nosso foco seja sempre o Senhor. Que, ao entrarmos em um culto, nossos olhos não estejam no cantor, no músico ou no pregador, mas sim na majestade de Deus. Que aprendamos a honrar os ministros sem idolatrá-los, a reconhecer dons sem colocar ninguém no lugar que pertence ao Rei dos Reis. Porque só Ele é digno de toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Dando continuidade ao que vimos sobre a idolatria que pode surgir dentro da igreja, especialmente em torno dos líderes e músicos, não podemos deixar de falar sobre o papel cada vez mais impactante das mídias sociais e da tecnologia nesse contexto. Hoje, com cultos transmitidos ao vivo pela internet, vídeos de louvor viralizando nas redes e milhares de seguidores acompanhando de perto cada movimento dos ministros, o ambiente de adoração ganhou uma nova dimensão. Por um lado, essa tecnologia abriu portas incríveis para que a palavra e a adoração alcancem lugares distantes, levando esperança e comunhão a quem não pode estar fisicamente presente. Mas, por outro lado, infelizmente, também tem servido como palco para a vaidade, para a busca incessante por likes, comentários e seguidores, muitas vezes colocando a sinceridade da adoração em segundo plano. O culto que antes era um momento íntimo, de entrega e encontro pessoal com Deus, às vezes se transforma numa apresentação pensada para as câmeras, onde a preocupação maior é a imagem que será projetada no mundo digital. O foco muda de como está meu coração diante do Senhor, para como estou aparecendo para meus seguidores. Isso gera uma pressão enorme sobre os líderes de louvor e músicos, que passam a sentir a necessidade de manter uma imagem perfeita, gravar vídeos profissionais, criar conteúdos virais e até mesmo competir por audiência. O que deveria ser um tempo de conexão espiritual, vira um espetáculo onde o bom marketing e o engajamento se tornam prioridades. E, nesse processo, o que muitas vezes fica de lado é a autenticidade da adoração, o simples ato de se colocar diante de Deus com sinceridade e humildade. Além disso, o uso constante da tecnologia nas reuniões pode acabar distraindo o povo de Deus. Telões cheios de imagens, luzes piscando, câmeras focando em diferentes ângulos, tudo isso pode tirar a atenção do que realmente importa, a presença do Espírito Santo. É como se, em meio a tantos recursos tecnológicos, a alma ficasse sedenta por algo mais profundo, mas não conseguisse encontrar. A tecnologia, que tem um potencial gigantesco para edificar, também pode ser uma armadilha, gerando superficialidade e um culto onde a experiência emocional momentânea vale mais que o compromisso sincero com Deus. Mas é importante lembrar que a tecnologia, por si só, não é inimiga da fé. Muito pelo contrário, ela pode ser uma ferramenta poderosa para expandir o reino, para alcançar pessoas isoladas, para incentivar o crescimento espiritual de milhares. O problema surge quando a tecnologia se torna o centro, e não o meio. Quando o que importa é o número de visualizações e não o mover do espírito. Quando a busca por popularidade suprime o desejo genuíno de adorar. Por isso, é fundamental que líderes e igrejas reflitam constantemente sobre o uso dessas ferramentas, para que não sejam dominados pela lógica do mundo digital, mas sim guiados pela sensibilidade do espírito. Precisamos cultivar uma cultura digital que valorize a transparência, a autenticidade e o amor a Deus acima de tudo. Que os vídeos e transmissões não sejam apenas um show para a internet, mas um canal aberto para que pessoas sejam tocadas no íntimo. Que a tecnologia sirva para aproximar corações de Deus e não para afastá-los com distrações e vaidades. Em resumo, o desafio é usar a tecnologia com sabedoria e propósito, reconhecendo seu poder, mas sem deixar que ela roube a simplicidade e a profundidade da verdadeira adoração. Afinal, por mais modernas que sejam as ferramentas, o que o céu deseja ouvir é o louvor sincero de um povo humilde e quebrantado diante do Senhor. Seguindo a reflexão sobre o impacto das mídias sociais e da tecnologia na adoração, é essencial voltarmos o olhar para o verdadeiro papel do líder de louvor dentro da igreja. Em meio a tantas distrações e armadilhas que envolvem o culto moderno, é fundamental entendermos que o líder de adoração não é simplesmente um artista ou uma figura pública, mas, antes de tudo, um ministro do Evangelho. Sua missão vai muito além de comandar músicas ou conduzir o momento musical do culto. Ele é um servo dedicado que deve estar profundamente enraizado na palavra de Deus, na oração constante e na prática da humildade verdadeira. Isso significa que seu preparo não deve se limitar a ensaios técnicos e repertórios, mas deve abranger o cultivo de uma vida espiritual sólida e comprometida, que reflita em cada nota tocada e em cada verso cantado. Um líder que se fundamenta na Bíblia e mantém uma rotina de oração diária será capaz de discernir o que realmente glorifica a Deus e edifica a igreja. Ele entende que o louvor não é um simples ato artístico, mas um momento de encontro com o Senhor,
onde corações são preparados para ouvir a voz do Espírito Santo. Além disso, essa pessoa tem a responsabilidade de treinar e discipular toda a equipe musical, não apenas em termos de técnica, mas principalmente em maturidade espiritual e teológica. Promover uma teologia sólida dentro do ministério de louvor é garantir que as letras cantadas reflitam as verdades bíblicas e que cada integrante compreenda o peso e a responsabilidade do que está ministrando diante da congregação. Esse discipulado vai além do preparo musical e da organização das escalas. Envolve a formação de líderes e músicos que saibam ministrar não apenas com voz e instrumentos, mas com vidas entregues e alinhadas com os princípios do Evangelho. O líder de louvor deve ser um exemplo vivo, que inspire pelo testemunho e que esteja disposto a corrigir com amor, ensinar com paciência e caminhar junto com sua equipe em busca de crescimento espiritual. Quando essa base é firme, o ministério de adoração se torna um verdadeiro canal de bênção para a igreja, e não apenas um show de talentos. Além disso, a humildade é uma marca indispensável no coração daquele que assume essa responsabilidade. Ser líder de louvor implica reconhecer que o sucesso do ministério não depende de si mesmo, mas da direção do Espírito Santo. Isso significa saber ouvir, aprender, se colocar no lugar de servo e estar disposto a servir, mesmo quando o reconhecimento humano faltar ou as críticas aparecerem. Um verdadeiro líder não busca protagonismo. Seu desejo é que Jesus seja exaltado em tudo. Ele entende que seu papel é apontar o povo para o Rei dos Reis, e não para sua própria imagem. Portanto, o líder de louvor é um pastor musical, um discipulador que guia corações para a adoração verdadeira. Ele equilibra técnica, espiritualidade e teologia para que o culto de louvor seja um momento de transformação e não apenas de entretenimento. Ao assumir essa função com seriedade, ele ajuda a preservar a pureza da adoração, fortalece a fé dos irmãos e mantém o foco onde deve estar, no Deus Todo-Poderoso, que merece toda a honra, glória e louvor. Que possamos orar para que cada líder de louvor entenda essa missão e se dedique com amor, entrega e fidelidade ao chamado de conduzir o povo na verdadeira adoração. E ao entendermos o papel tão fundamental do líder de louvor como ministro e pastor musical, podemos agora mergulhar na essência do que realmente transforma um culto: a adoração genuína. Essa adoração não está ligada a luzes, som, produção sofisticada ou grandes multidões. Ela depende, acima de tudo, de corações quebrantados e dispostos a se encontrarem com Deus de forma verdadeira e sincera. A Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos onde a simplicidade e a pureza do coração foram mais valorizadas por Deus do que qualquer espetáculo grandioso. Um desses exemplos é a pequena igreja primitiva, que se reunia de maneira humilde, muitas vezes em casas, sem recursos, sem tecnologia avançada, mas onde a presença do Espírito Santo era poderosa e real. Esse contraste entre o culto simples e cheio da unção divina e os mega-eventos impressionantes, porém vazios de transformação, é algo que se repete na história e na experiência de muitos crentes. Enquanto grandes multidões podem se impressionar com uma produção visual e sonora elaborada, aquilo que verdadeiramente impacta a alma é o encontro real com Deus. É o momento em que o coração se rende, onde as dores, as angústias e as alegrias são levadas ao altar com sinceridade. Não é o volume do som ou a qualidade da banda que toca, mas a qualidade do relacionamento que as pessoas têm com o Senhor que faz a diferença. É a transparência da alma, a honestidade diante do Pai que quebra barreiras, que liberta, que restaura. Quando a adoração é genuína, ela transcende o ambiente físico e toca o invisível, trazendo transformação profunda para a vida dos presentes. Pessoas saem daquele momento renovadas, cheias de esperança, com a fé fortalecida e com o desejo sincero de viver de acordo com a vontade de Deus. A verdadeira adoração traz cura para corações feridos, restaura famílias, derruba cadeias espirituais e levanta um povo para cumprir o propósito divino. Por isso, não devemos medir a eficácia da adoração pelo tamanho do palco, pela quantidade de equipamentos ou pela quantidade de pessoas que aparecem, mas pela manifestação da glória de Deus que se faz presente. É importante que a igreja de hoje aprenda a valorizar mais o essencial do que o acessório, que reconheça que um coração contrito e quebrantado é o verdadeiro templo onde Deus habita. Que uma reunião simples, onde cada irmão está disposto a adorar com sinceridade, pode ser muito mais poderosa do que um mega culto lotado de atrações, mas onde as pessoas estão emocionalmente desconectadas e espiritualmente vazias. A glória de Deus não se impressiona com espetáculos, ela se revela àqueles que buscam a face do Senhor com humildade e verdade. Portanto, que cada culto seja um convite para que os corações se abram, para que a adoração ultrapasse a aparência e toque o íntimo de cada um. Que possamos ser uma igreja que preza pelo encontro genuíno com Deus, valorizando mais a qualidade do louvor do que a quantidade de recursos. Porque no fim das contas, o que move o céu não é o que vemos com os olhos,
mas o que oferecemos com o coração. E quando o coração é quebrantado, a adoração se torna uma arma poderosa contra as trevas, uma fonte inesgotável de vida e transformação para toda a comunidade de fé. E depois de entendermos como a adoração genuína, nascida de corações quebrantados, é o que verdadeiramente move o céu e transforma vidas, precisamos falar sobre um elemento crucial para manter essa pureza: o discernimento espiritual. Em meio a tantas influências, distrações e até armadilhas que se infiltram silenciosamente nas igrejas, o povo de Deus não pode se dar ao luxo de ser ingênuo. É fundamental que a igreja aprenda a discernir entre o que é adoração verdadeira e o que são manipulações sutis do inimigo, disfarçadas muitas vezes de louvor e espiritualidade. Esse discernimento não é algo que se conquista apenas com conhecimento intelectual ou análise crítica, mas é um dom que vem do próprio Espírito Santo, concedido a quem busca Deus com sinceridade e oração constante. Sem esse filtro espiritual, fica fácil sermos enganados por músicas que parecem bonitas, mas que desviam o foco de Deus, por lideranças que atraem multidões, mas que não conduzem ao Senhor, por experiências emocionais que mexem com sentimentos, mas que não produzem fruto de arrependimento e santificação. O inimigo é astuto e sabe que, para desviar um povo, não precisa atacar de forma aberta, mas pode infiltrar pequenas distorções que, com o tempo, desviam toda uma geração. Por isso, é vital que a igreja desenvolva olhos espirituais para perceber quando o louvor deixa de ser sacrifício e se torna entretenimento, quando a adoração é usada como meio de manipulação emocional, quando a teologia é rasa e centrada no homem, e não em Deus. O dom do discernimento, portanto, é uma arma poderosa para proteger a adoração. Ele nos ajuda a separar o joio do trigo, a reconhecer a voz do Espírito em meio a tantas vozes confusas. Mas esse dom precisa ser cultivado, alimentado pela oração contínua, pela busca da intimidade com Deus e pelo estudo fiel da palavra. É na comunhão diária com o Senhor que crescemos em sensibilidade espiritual e nos fortalecemos para resistir às ciladas do inimigo. Oração e discernimento caminham juntos. Enquanto oramos, o Espírito nos revela verdades, e à medida que discernimos, nossa adoração se torna cada vez mais alinhada com a vontade do Pai. Esse é um chamado para toda a igreja, não aceitarmos tudo o que nos é apresentado como louvor e adoração, mas questionar, refletir e buscar a confirmação no Espírito Santo. Que os líderes de louvor e todos os irmãos estejam atentos, vigilantes e cheios do Espírito, para que não se deixem levar por modismos ou por propostas fáceis que desviam do caminho da santidade. Que possamos orar uns pelos outros, para que a adoração que oferecemos seja sempre pura, sincera e agradável a Deus, e que sejamos um povo que caminha em verdade, com os olhos abertos e o coração vigilante. Assim, com discernimento e oração constante, preservaremos o altar da adoração, impedindo que o inimigo contamine com falsas promessas, superficialidade ou idolatria. E o resultado disso será uma igreja forte, unida e cheia da presença de Deus, capaz de influenciar o mundo ao seu redor com louvor que liberta, cura e transforma. Porque no fim das contas, a adoração é uma batalha espiritual, e com as armas certas, ela será sempre vitória para o povo de Deus. E depois de reconhecermos a importância vital do discernimento espiritual para manter a adoração pura e sincera, podemos voltar nosso olhar para os exemplos bíblicos que nos mostram, de maneira clara e poderosa, como a adoração transformadora realmente acontece. A palavra de Deus está repleta de histórias que provam que a adoração verdadeira não depende de aparências ou recursos, mas da sinceridade e da fé do coração. Um dos exemplos mais marcantes é o rei Davi, que adorava ao Senhor com toda a sua alma, sem se importar com o que os outros pensavam. Ele dançava diante da arca com toda a espontaneidade e alegria, mesmo que isso deixasse exposto e vulnerável diante do povo. Davi nos ensina que a verdadeira adoração é uma expressão autêntica do coração, um encontro pessoal com Deus que não precisa de formalidades ou julgamentos humanos. Sua sinceridade e entrega fizeram dele um adorador querido pelo Senhor, capaz de mover o céu com suas orações e cânticos. Outro exemplo poderoso é o rei Josafá, que enfrentou uma ameaça real e muito grande quando foi atacado por vários exércitos inimigos. Em vez de se desesperar, ele tomou uma decisão estratégica e espiritual que mudou o rumo daquela batalha. Colocou os cantores à frente do exército, louvando e glorificando a Deus enquanto marchavam. E o que aconteceu? Deus interveio de maneira sobrenatural, confundiu os inimigos, e Josafá e seu povo saíram vitoriosos, sem precisar levantar uma espada sequer. Essa história mostra que a adoração não é apenas um ato espiritual, mas uma arma que pode influenciar situações reais, abrir portas, derrubar muralhas e garantir vitória em momentos de crise. Quando louvamos com fé, estamos convocando o poder do céu para agir aqui na terra. Esses exemplos nos trazem esperança e nos desafiam a vivermos uma adoração que vai além do que se vê,
que alcança o invisível, que impacta o mundo espiritual e muda o destino das nossas vidas. Eles nos lembram que não é o tamanho do culto, o volume do som ou a quantidade de pessoas que define a eficácia da adoração, mas a qualidade do coração que se entrega e confia. Seja dançando como Davi ou marchando com cantores como Josafá, o importante é que nosso louvor seja verdadeiro, que saia do fundo da alma e que tenha como único objetivo glorificar a Deus. Portanto, que possamos nos inspirar nesses exemplos bíblicos e buscar uma adoração que realmente mova o céu e transforme as circunstâncias da nossa vida e da igreja. Que a nossa música e nossa entrega sejam armas poderosas nas mãos de Deus, capazes de abrir caminhos onde parece não haver solução. Porque a adoração que vem do coração quebrantado, que se rende sem medo, tem o poder de mudar histórias, curar feridas e levar a glória de Deus a lugares onde antes só havia desespero. É essa adoração que queremos viver e oferecer, confiando que o Senhor é fiel para responder, libertar e transformar cada um de nós. Ao chegarmos ao fim dessa reflexão tão profunda sobre a adoração, fica claro que ela deve ser, acima de tudo, um ato de entrega total a Deus, um momento sagrado onde o coração se rende completamente ao Senhor, sempre centrado na verdade bíblica. Não se trata de agradar as pessoas, conquistar palmas ou acumular seguidores, mas de buscar a face daquele que é digno de toda a honra e glória. Para isso, tanto líderes quanto adoradores precisam manter o foco na essência do louvor, que é glorificar a Deus em espírito e em verdade, com sinceridade, humildade e reverência. Quando a adoração perde esse propósito, ela corre o risco de se tornar apenas mais um evento vazio, uma repetição mecânica que não toca o céu nem transforma vidas. A Igreja, como o corpo de Cristo, tem a responsabilidade de proteger a santidade da adoração, estar alerta às sutis armadilhas do inimigo que tenta infiltrar orgulho, vaidade, superficialidade e manipulação no meio do povo. Precisamos cultivar um ambiente onde a palavra de Deus seja a base sólida que sustenta tudo o que fazemos, onde a oração e o discernimento espiritual estejam sempre ativos, guardando o altar para que ele continue sendo um espaço santo e transformador. A adoração é uma batalha espiritual diária, e só seremos vitoriosos quando caminharmos firmes na verdade e na entrega genuína. Por isso, convido você que está assistindo a refletir: qual é o lugar que a adoração ocupa no seu coração? Você tem buscado louvar a Deus com sinceridade ou tem se deixado levar pelas aparências e emoções passageiras? Que essa reflexão te leve a uma renovação na forma como você se relaciona com Deus, seja como líder, músico ou adorador. Que possamos, juntos, resgatar a essência da adoração verdadeira e ser uma igreja que canta e vive para a glória do Pai, entregando a Ele toda a honra e todo o louvor. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com seus amigos e irmãos. Assim, juntos, podemos crescer na fé e transformar o mundo através de uma adoração que realmente toca o céu e muda vidas. Até o próximo vídeo, aqui no canal Sinais do Sagrado, onde seguimos trazendo conteúdos que edificam sua fé e fortalecem sua caminhada com Deus. Que Deus te abençoe e que a adoração verdadeira floresça em seu coração todos os dias.